Olá, bom dia. Eu vou abrir o chat aqui. Vocês respondem se vocês estiverem me ouvindo. Bom dia, Alexandre. Tranquilo. Tem algum chiado ou não? Eu vou liberar o microfone de vocês. Vocês podem falar se vocês quiserem, tá? E aí, Alexandre, quanto tempo você opera aí nas opções binárias? Deixa eu colocar a telinha aqui. Vou ver aqui o chat, eu vou deixar aqui. Bom, gente, só para vocês saberem, tá gravando, tá? Esse vídeo vai para o YouTube, para o outro canal que eu tenho, tá? Ele não vai para o canal da NN Consult. E também, se der, algumas partes irá para o Instagram. Deixa eu tirar daqui da conta de treinamento, colocar na conta de treinamento. Hoje eu não quero perder dinheiro. Já perdi, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Conta real. Históricos de trader. Aqui, ó. Minhas últimas tentativas. Ó. A gente ganha, depois perde, ganha. E eu vim falar um pouco sobre isso, né? Demonstrar um pouco para vocês. Mas antes eu queria dividir com vocês um pouco do conhecimento que eu já tenho. Essa semana eu consegui um curso de alguns traders que eu fiz parceria e eu vou começar a estudar, e o que eu aprender vou estar passando aqui neste canal, tá? Então, se você estiver vendo eu pelo YouTube, você está vendo aí a tela da Equioptio, né? É uma corretora estrangeira e o gráfico que você está vendo é um pares de moeda, né? Que é o euro USD. Aqui você vai acreditar se ela vai subir ou vai descer, e você tem que analisar o gráfico, né? Então, as primeiras coisas que você deve fazer aqui no gráfico, né, para quem já conhece, deixa eu tirar aqui, deixar na conta de treinamento, tá? Para não apertar o botão sem querer, é a gente fazer as marcações, né? Para a gente entender para onde que o gráfico ele está indo, né? Então a gente começa a marcar, né, com essas linhas. Então a gente vai nos últimos topos e fundos. Se eu estiver falando besteira, vocês podem colocar aí no chat, que o chat está liberado. Teve alguém que está com o microfone ligado aí, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou deixar aqui o chat ligado. Deixa eu ligar outra tela aqui, que aí eu consigo responder vocês. Aí depois eu vou abrir para a gente trocar ideia, tá? Mas se vocês quiserem colocar alguma coisa no chat de informação, vocês podem colocar, tá? Aqui.
acompanhar aqui. Bom dia, Paulo, Alexandre e William, né? Vocês que estão aí, o chat está aberto. E vamos... Tem o eu não sei quem é o eu. Depois o chat está aberto, é só vocês responderem, tá? Então a gente faz marcação, né? A gente tenta ver a tendência, né? Primeiro de tudo, você fazer as marcações. Eu acho que é o importante você entender para onde o gráfico está. Então, em 3 horas, né, pelo que a gente está vendo aqui, ele está indo numa tendência de alta. Isso aqui que a gente está fazendo, acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, isso se chama LTA, linha de tendência de alta, onde ele vai batendo, né, numa resistência e ele tem um suporte, né? Então você pode ver que ele está respeitando o suporte. E chega um determinado momento em que ele vira uma resistência e suporte. O grande problema de todas é descobrir qual momento que você deve fazer uma entrada, tá? Aqui, na conta de treinamento, ela está em dólar, né? Então, a gente vai trabalhar com $1 já dá R$ 5. Eu vou colocar $10 para a gente entender como se fosse R$ 10, tá? O gráfico, ele está em 30 segundos, tá? Que a estratégia que eu estou aprendendo hoje é um gráfico de 30 segundos. Com time frame, né, que seria o tempo da vela, de 30 minutos, tá? Então, você pode notar em que, quanto mais você se aproxima do gráfico, ele vai te mostrando uma outra tendência. Então, assim, a gente pode reparar que, em determinado momento, ele começa a dar uma lateralizada. O que é lateralizada? Ele começa a mudar a tendência, né? Ou ele fica horizontal, ou ele começa a subir, ou ele começa a descer, tá? Alexandre, eu não observo notícias, tá? Eu opero em 30 segundos, mas também posso operar em 5 minutos. Então, se a gente colocar o gráfico em 5 minutos, a gente vai ver uma forma diferente aí, né? Para dar a entrada. Então, esse gráfico aqui está agora de 5 minutos. Eu tive mais assertividade no gráfico de 5 minutos do que no gráfico de 30 segundos. Por quê? Aqui ele fica, se você abrir o gráfico em 30 segundos, no período de 30 minutos, a sua visualização de tela muda muito, né? Então, vamos mudar aqui, ó, 30 segundos está assim. Teoricamente, ele está numa tendência aqui, houve um suporte, né? A gente fala olhando, né, há 3 horas aqui, né? Aqui a gente está vendo no macro, né? Na macro tendência. E aqui a gente começa a ver numa mini tendência. E aí a gente faz marcações para entender para onde que o gráfico está indo, né? Então você pode ver que ele rompeu aqui esse suporte, subiu, bateu na resistência e agora ele está lateralizado, né? Questões de pares de moeda. Seria interessante a gente ver notícia? Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui a página. O pessoal utiliza o Invest, né? Só que assim, quanto mais coisa você ficar criando para você analisar,
você acaba perdendo o intuito, né, da situação. Mas é bom você visualizar as notícias, tá? Mas para você visualizar as notícias, você tem que entender elas, né? Deixa eu abrir aqui. O site está meio lento. Mas o básico é esse, né? Aqui a gente está falando 3 horas, 30 segundos. Vamos ver em 5 minutos se ele vai respeitar esse suporte. A gente pode ver que ele ainda está dentro do canal aqui. Aqui, nesse ponto, ele começou a ficar numa resistência, né? E nós temos a questão do horário de compra. Nós podemos trabalhar faltando 1 minuto, né? Um gráfico de 1 minuto, você consegue visualizar outra forma, né? Você está vendo aqui que ele deu uma rompida agora e muita gente entraria vendendo, faltando 30 segundos. Eu entrei muito cedo, tá? Por quê? Toda vez que ele rompe, né, uma resistência, ele tem a, a retração dela. Então, ele possivelmente ele vai bater aqui. Então, o que a gente precisa descobrir hoje é o ponto de entrada, tanto no seu suporte, quanto na sua resistência. Então, eu entrei na metade da vela em 5 minutos, né? Você pode ver que eu fui contra a tendência, né? Por quê? A tendência dele aqui é de alta, e eu gosto de trabalhar contra a tendência. E é uma das falhas que tem acontecido muito comigo, que eu não consigo entrar. Então, assim, eu entrei errado aqui. Mas isso é para você ver. Pode ser que ele dê a retração, mas a gente precisa ajustar os... Aqui foi um nós, mas olha aqui, ó. Tudo indicava aqui que ele ia subir, né? Olha quantas velas verdes, né? Quando eu entrei aqui, se eu entrasse comprando, né? Eu teria tido um sucesso, né? Então, são situações que a gente precisa entender para que a gente não tenha esse tipo de erro, tá? Agora ele está, né? Se a gente abrir aqui em 30 minutos, ele chegou aqui, vamos dizer assim, numa resistência, e agora a gente precisa ver para onde o gráfico é. Então, se vocês repararem que ele rompeu uma primeira marcação que eu fiz, ele desceu, bateu de novo, desceu, bateu, rompeu. Chegou nessa primeira resistência, deu uma lateralizada, e quando ele rompeu aqui, esta vela aqui, né, ele foi embora. Então, o que a gente precisa... Pois é, foi o que acontece comigo, Acontece muito comigo. Eu não sei porque eu vou sempre contra a tendência. Eu não consigo, né, trabalhar. Eu gosto muito da retração, da reversão. Só portanto que você pode ver que a minha vela, se eu tivesse entrado nela em 5 minutos, eu teria tido dado um gain, porque ele chegou quase a bater na marcação aqui da LTA e ele voltou, né? Você viu que o último fechamento dele foi aqui. E aonde eu comprei foi mais ou menos aqui na metade dele, né? Ó. Ele está em 5 minutos. Vamos ver aqui em 30 segundos. E agora a gente precisa ver para onde o gráfico
ele vai. Então, assim, há possibilidade de você ganhar dinheiro com as opções binárias? Há possibilidade, entendeu? Você consegue ter uma renda com ela. Eu vejo isso pelos meus próprios clientes, eu vejo isso pelos cursos que a gente tem aí no mercado, mas eu acho que mais você precisa, além das marcações, é aprender e ter tempo de vela para conhecer mais as probabilidades que o gráfico irá fazer, né? Irá ter. Alguém entrou aí para ver a tendência do mercado? O meu site aqui deu uma bugada. Amanhã tem, William. E eu vou deixar esse vídeo aqui gravado no YouTube, tá bom? Pode ficar tranquilo. Bom trabalho aí para vocês. E se você tiver dica, né, de ponto de entrada, é importante aqui para participar. Vocês podem colocar aqui, a gente vai fazer juntos aqui. M5 para a final da próxima vela, respeita muito. Então hoje a gente vai ficar em M5, essa estratégia de 30 segundos, eu ainda estou aprendendo. Então a gente vê amanhã. Amanhã no mesmo horário, 5h30, 6h30, a gente vai estar conversando aqui. Então, para quem não conhece as opções binárias, para quem não conhece, vai ter um outro vídeo aqui, um link aqui na descrição do vídeo, para você conhecer. Quem já conhece e quer participar desse grupo, você vai ter o link também aqui embaixo na descrição do vídeo para aprender, tá? Vou abrir eu aqui do ladinho. Então a gente está vendo aí que o gráfico ele ainda está respeitando uma tendência, né? Ele está respeitando uma tendência aí de alta. Se a gente diminuir aqui, o que o gráfico fez? Bateu aqui, desceu, chegou aqui nessa resistência, voltou, chegou no suporte, respeitou. Aqui ele chegou a romper, né, no gráfico de 5 minutos, mas voltou, continua a respeitar. Então a gente vê que aqui, nessa área, é uma área que, tanto na resistência quanto no suporte, ele respeita, né? E o último rompimento dele, se a gente for fazer, foi dia 21 de agosto, né, às 6h30, praticamente nesse horário aqui. Ele entrou, provavelmente deve ter tido alguma notícia, ele deu uma queda, lateralizou e começou a reverter, lateralizou aqui, não chegou ao ponto de preço, né, porque esse aqui é a briga do preço, né, entre o euro e o USD, né, o euro e o dólar. Então aqui eles brigaram na força deles aqui, né? Então, quanto mais você afasta o gráfico, mais você entende a... Você pode ver que essa região aqui é uma região onde ele acaba respeitando. Então, eu já operei em M1 também, tá, Paulo? O problema de M1 é que você tem um gráfico, né, um pouco mais detalhado, né, tanto no M1 quanto nos 30 segundos. Você vê as velinhas aqui. Eu tenho tido mais assertividade em 5 minutos, tá? Não sei porque eu acabo indo contra a tendência, né? Igual eu estava falando anteriormente.
No gráfico de 5 minutos, você vai para a expiração para a próxima vela. Então, você vê aqui que em 5 minutos está com uma tendência de reversão, né? E aqui você entraria para a próxima vela. Se a próxima vela confirmar-se vermelhinho, eu entraria vendido. Então, quanto mais tempo de tela você tiver, mais as suas probabilidades e análises irão funcionar. M1 é legal também. M1 você teria que entrar agora, né? Então, por exemplo, entraria vendido. Porque a gente está vendo que ele está uma resistência, teria que confirmar esse rompimento aqui, ó. Se ele confirmasse aqui, com certeza ele iria para a parte de tendência de queda, né? Mas para você ver, ó, ele ainda está subindo o gráfico, né? Se a gente abrir aqui, eu teria que ter entrado na metade dessa vela aqui, ó. A minha entrada novamente foi errada. Por quê? Aqui eu teria confirmação, porque o último preço que foi brigado foi esse aqui, ó. Nessa vela grandona aqui, eu teria que ter entrado aqui. Aqui sim eu teria confirmação em que o gráfico está mudando ou está descendo. Aqui o risco de perder é muito grande, entendeu? O risco de perder aqui é muito grande. Tive uma assertividade. Porque se a gente olhar no micro, né, na micro tendência, a gente vai ver que ele chegou aqui no suporte, né, tem uma linha aqui, né, uma resistência, quer dizer, e começou a descer. Isso aqui é uma visualização na mini tendência, né? Então você faz diversas marcações. Então assim, quanto menos segundos você tiver, você acaba caindo no erro. Questão de abrir, né, os pares de moeda, né? Então, aqui você pode ver aqui ó, a questão de quantos ganhos, né? Todos aqui, a maioria está 80%, né? 82%. Tem uns que está a 5 minutos e gráficos de 1 minuto, né? Vamos pegar aqui o Audi CAD, que eu gosto também. O Audi CAD a gente pode já de olho ver que ele está indo para uma posição de rompimento de tendência. Por quê? Então, vamos marcar aqui ó, o último topo, o último suporte, depois o último topo. Ó, olhando a 1 minuto, você pode ver que tem uma briga aí, né? Ele está tendo uma resistência, aqui é o primeiro topo, então a gente faz a marcação nos últimos topos. Sim. Esse aqui ele está caminhando, né, por uma LTB, né? Quem não sabe o que é LTB é uma linha de tendência de baixa. Então aqui o último topo aqui, opa, não marcou, linha de tendência. Vamos pegar aqui o último topo, seria esse, vou deixar aqui. Isso a gente está vendo num gráfico de 30 minutos. 3 horas agora, né? A gente sempre faz marcações com um gráfico de um dia, né? Para você ter uma visão macro da situação. Depois
você, né, marcação 3 horas, 5 minutos, né? Então, você está vendo aqui que ele está numa tendência de queda, né? Você vê que os últimos candles de 5 minutos, ele está vermelho. Quanto mais você aproxima o gráfico, você consegue visualizar melhor, né? Se a gente abre aqui em 1 minuto, então assim, as marcações 5 minutos e as entradas poderia ser ou em 1 minuto ou em 30 segundos, né? O que a gente precisa fazer, né, como eu falei, pegar e verificar para onde o gráfico está indo. Aonde, nesse ativo que você está falando, eu é um... Coloca o seu nome aí, para eu saber, para não falar eu. Gente, de verdade, eu quero agradecer vocês que entraram, tá? E o que vocês tiverem de ideia, vocês podem colocar aqui. Por quê? O que eu quero aqui, o intuito é que vocês ganhem dinheiro junto comigo, né? Ó, isso aqui é uma marcação em 30 segundos. Vamos ver como que isso aqui vai ficar em 1 minuto. Você vê que o gráfico bateu aqui numa resistência, bateu nesse suporte, subiu de novo, deu uma lateralizada. Aqui, se eu fizesse uma marcação, né, do gráfico, se eu colocasse aqui, a gente ia ver ele lateral, né? Fizesse mais uma outra linha aqui. Por que que é importante você fazer marcação? O importante... Não, tudo bem, mas qual que é o seu nome, eu? Só para eu não ficar falando eu. O importante é você entender para onde o gráfico está indo. Essa é a importância. Guilherme. Ok, Guilherme. A gente pode notar que provavelmente ele vai continuar nesse canal aqui. Tá apontando para isso, mas a gente tem que esperar, tá? Vamos abrir um outro ativo aqui. Audi JPY. Aqui, ó, de longe a gente já vê um suporte, né? Deixa eu marcar aqui. A gente sempre vai fazendo marcação de topos e fundos. E a gente sempre busca. Aqui, ó, se a gente for ver, aqui ele caminhou numa tendência. Vou pegar esse último aqui. Então, a gente está na fase do rompimento da tendência aqui, ó. A gente sempre abre um canal aqui para ver para onde o gráfico ele está indo. O gráfico ele nunca vai ser justinho, tá, gente? O gráfico ele nunca será as linhas assim. Você pode ver que quanto mais você aproxima o gráfico, mais você entende o que aconteceu. Aqui a gente abrindo em 1 minuto. O que que aconteceu aqui? Nossa, já passou 40 minutos aqui, hein? 40 minutos e fizemos uma entrada. Então, assim, vamos ver como que foi o nosso gráfico aqui. O nosso gráfico de 30 segundos eu vou deixar em 5 minutos. Ele agora deu uma lateralizada, né? Ele possivelmente
Está numa região aqui forte de briga. Vocês podem ver que ele não está indo nem para cima nem para baixo. Então, a qualquer momento, se ele bater aqui, muita gente vai na retração. Ou espere ele confirmar, né, rompeu a resistência aqui e vende. Ou você vai contra, ou você vai a favor da tendência, que é o que seria o correto. Aqui a gente vê a força do mercado, entendeu? Aqui, se ele romper essa risca aqui, né, esse último fechamento aqui, a gente pode ver que ele subiu, ó, fechou aqui, começou aqui, fechou aqui em cima, e ele começou aqui embaixo, e possivelmente seria uma boa entrada. Por que seria uma boa entrada? Porque aí a gente está indo a favor da tendência. Por quê? Aonde que é o nossa confirmação? Seria o rompimento dele aqui. Então, assim, Nildo, você entrou errado? Pode ser que eu tenha entrado errado, mas a gente precisa esperar algumas confirmações. Então, assim, a gente pode sempre entrar faltando 1 minuto da expiração da vela. Então, vamos abrir aqui a vela para ver o que está acontecendo em 1 minuto. Tá vendo que aqui ela está numa região forte. Desceu, desceu, teve aquele o engolfo, né, que ele é uma confirmação que o gráfico vai subir, só que assim, quanto mais você aproxima, mais você vê, ó. Ele chegou e ia para cá e derreteu. Então, a nossa dificuldade é, Paulo, a minha grande dificuldade é essa. Mas quando você vai a favor, acontece isso também, ó. Tá vendo? Porque aqui é uma região forte de suporte. Então, assim, a gente viu que ele bateu aqui no suporte, né? Se você colocar uma linha aqui, ó, vou pegar essa daqui, só para demonstrar. Você pode ver que ele pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. E quando eu comprei, eu acreditei numa subida, porque o gráfico ele estava numa tendência de subida, né? Ele está ainda, ó, né? Você pode ver. Só que o ponto certo de você entrar, você tem que esperar algumas confirmações. Qual seria a confirmação? Se ele tivesse rompido esse último venda de preço aqui, né? Você viu que ele bateu e voltou. Nós temos aí mais 5 minutos. Vamos ver outra moeda aqui. Ó, você pode ver, ó, aqui ele está numa tendência, deu uma segurada aqui, né? Bateu, bateu. Tem um suportezinho aqui. E aí muitos entrariam a favor da tendência, ó. Porque quando ele rompeu aqui, né, ele tá tipo fazendo um V, ó, que seria a mini tendência, né? Se você for ver a linha, ó, ele fez isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Fez isso. E agora ele está fazendo isso aqui, ó. Cadê o gráfico? Ele está fazendo isso aqui, ó. Um V. Né? A gente pega sempre as últimas marcações. Então ele está respeitando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, né? Aqui a gente está vendo uma mini tendência num gráfico de 1 minuto, ou a gente trabalharia com 30 segundos. Então, acho que para a lição de casa e para amanhã, a gente pode pensar em pontos de entrada em 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos, para a gente poder. Mas você pode ver que ele está numa escadinha aqui, ó. Então, ele já rompeu uma tendência aqui, um suporte, uma resistência, quer dizer, né? E a gente precisaria de uma confirmação. Qual que é a confirmação? Seria o rompimento desses últimos fechamentos. E aí você iria a favor da tendência. Tá?
Mas aí a gente observa que o último fechamento dele foi aqui, né? A gente pode ver aqui, se aproximar. E essa entrada que eu fiz foi em 30 segundos. Agora, se eu tivesse entrado em 5 minutos, a vela tá positiva, né? Tá verde, né? Então, teoricamente, teria que ter dado ninguém. Vamos esperar aí ver se realmente deu certo. Ó, essa foi com sucesso, né? Mas não vamos comemorar, né? Ainda temos 13 segundos. Então, assim, quando a gente descobrir que o ponto de entrada, a gente só vai ter um ganho, mais assertividade, tá? Gente, temos 3 minutos aí ainda de vídeo e quero confirmar e quero agradecer, Paulo, e as nossas aulas, por enquanto, vai ser 5:30 da manhã. Pode trazer amanhã, se você for participar, soluções de pontos de entrada em 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos, né? Você viu que aqui a gente tem uma confirmação, né? Então, eu entrei a favor da tendência em 5 minutos ou em 1 minuto, né? Que foi quando eu tinha entrado, né? Tem diversas elas e eu não fui contra a tendência. Ele já tinha rompido aqui a primeira resistência, né? Virou suporte. Você viu que tem um candle falando da mudança de tendência, e aqui ele tem de novo, né, o candle mudando a tendência, confirmando a subida. Então, são pontos de entrada que a gente precisa conhecer. A gente está vendo que está forte, né? Se a gente abrir aqui o gráfico para 5 minutos, a gente vai ver um candle verdão, ó, né? Então, aqui o Harami, né? O martelo e a confirmação da subida. Então, eu peguei na metade da vela dela aqui. O certo seria eu pegar aqui, ó, no último fechamento, tá? O histórico, né? Aqui eu fui falar aqui na conta de treinamento, você pode colocar qualquer valor, né? Mas eu estou iniciando com um valor irrisório aqui, $10, né? Se fosse converter já são R$ 50. Então, teoricamente, aí eu ganhei quase $50. Deixa eu ver, 50, 100, perdi 10. Então, assim, se fosse hoje eu estaria praticamente empatado. Eu teria que fazer mais uma entrada. Mas pelo tempo não vai dar. Paulo, as marcações é importante para você entender para onde o gráfico está indo. Você pode ver que ele está num canal aqui de queda. Não sei quanto mais tempo que a gente vai ter, porque o gráfico está pendendo, né? Mas ó, a nossa marcação aqui, a gente vê a mini tendência, ele deu o quê? Uma lateralizada. Então, a confirmação que ele vai cair seria nesse próximo candle aqui, ó, que é onde tem um suporte aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem menos de 1 minuto. Então, fica aí de lição de casa. Se você quiser participar, continuar todo dia, 5:30 da manhã, você vai ter os links aqui na descrição do vídeo e é só vocês entrarem, tá? Todo dia no grupo do WhatsApp que eu mando o link, tá bom? Gente, obrigado. Paulo, obrigado pela sua atenção. A gente vai se falando, tá? E essa semana só será treinamento. A gente precisa descobrir o ponto de entrada, tá? Quero agradecer aí ter acordado cedo para dividir e conversar sobre os gráficos. E juntos a gente aprende mais. Então, tenha uma ótima semana.